A falta de cuidado no local do crime foi um dos principais pontos para a decisão da Justiça de Campinas, que analisou a participação de Andinho na morte do prefeito. A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim, não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil da meia-verdade. Chegou-se a discutir qual era a metade mais bela. Nenhuma das duas metades era totalmente bela, e carecia optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. Foi com essa poesia de Carlos Drummond de Andrade que o juiz José Henrique Torres começou a sentença sobre o envolvimento de Andinho no crime. Torres diz que no processo penal, a decisão é um ato de crença, porque o importante é convencer o juiz que assim dará o resultado final. De todo o processo, ele só ficou convencido do homicídio, mas não teve a mesma decisão sobre a participação de Andinho. Na sentença, o juiz diz que o Ministério Público não produziu provas que o levassem a ter essa decisão. Torres afirma que não há indícios robustos na denúncia dos promotores, no máximo, hipóteses. E isso se deve a problemas com a certificação das provas. O juiz afirma que peritos não mostram certeza em identificar projéteis que teriam sido usados no crime de Toninho por causa da forma como eles foram apreendidos pela polícia de Campinas. Além disso, Cris negou em juízo tudo o que disse em depoimento nas investigações. Fazem que não há garantia de ampla defesa. O inquérito policial dá nisso. É imprestável. É imprestável que acelera um baita tempo investigando na fase inquisitorial e depois você chega na fase judicial, não serve para absolutamente nada. E ao contrário do que normalmente o juiz faz, dá uma folheada e diz acato a denúncia e vamos embora para não perder tempo, passou um mês lendo e escreveu um relatório de 100 páginas, levantando um monte de inconsistências do processo. De acordo com um documento datado em setembro de 2007, os indícios apontados pelo Ministério Público eram inseguros e frágeis, ou seja, insuficientes para sustentar a acusação. O juiz José Henrique Torres impronunciou Andinho e, com isso, o caso foi parar nas mãos do Tribunal da Justiça do Estado de São Paulo. 3 desembargadores foram destacados para o julgamento, que foi presidido por Amado de Faria. Nesse caso aqui em particular, o que existe, na minha opinião, respeitada a opinião dos outros colegas ou de quem atuou no caso, o que existe aqui é uma suspeita. Prova. Que tipo de prova nós temos? Se a acusação é de que o Andinho participou do crime, determinou a sua execução, ordenou aos integrantes da sua quadrilha que matassem o prefeito de Campinas, é necessário ter uma prova disso. Para os desembargadores, o Ministério Público não demonstrou o envolvimento de Andinho no assassinato. Então eu não posso automaticamente imaginar que todos os integrantes da quadrilha respondam por aquele crime, a não ser que eu tenha prova disso, eu tenho um indício, é lógico, é suspeita a participação do Andinho? É suspeita. O tribunal concordou com a decisão de impronúncia para o acusado, o que agradou a família de Toninho. Não é que não convence sua família, não convence a família, não convence a cidade, não convenceu a primeira instância aqui do Poder Judiciário, que impronunciou Andinho, e não convenceu o Tribunal de Justiça, segunda instância. Então você não tem provas convincentes, você não tem laudos satisfatórios, você não tem nada, nenhuma ajuda que possa esclarecer o homicídio. O juiz, me parece que adotou a medida prudente, não havia prova nem para ir adiante, e também não havia prova que absolvesse. Melhor a impronúncia e uma retomada das investigações que permitiriam mais tarde voltar a essa questão. Para o desembargador, a sentença trouxe uma certeza ao caso do Toninho. Que ele foi morto nessas condições que o processo reporta, também não há nenhuma dúvida. De que participaram da execução do crime, essas pessoas que foram identificadas, estão nomeadas, também não há dúvida. Então foram pessoas da gangue dele. Só que os 3 principais suspeitos, 2 a polícia eliminou 40 dias depois em Caraguatatuba.
e o terceiro estava ao lado dele em Itu em fevereiro de 2002. Com a decisão do tribunal, as investigações foram reabertas em 2010. É o que você vai ver no próximo bloco. E mais, as marcas dos 8 meses de gestão de Toninho em Campinas. Com dedicação e lealdade, o cargo de prefeito.